Olá, pessoal. Nós vamos começar a falar aí nessa aula, pessoal, sobre o nosso sistema nervoso. E aí eu coloquei aí a nossa apostila que eu disponibilizei lá no grupo. E aí a gente vai fazer nessa aula, a princípio, uma leitura da apostila e depois, num segundo momento, a gente vai entrar lá nos nossos slides, porque lá nos slides a gente consegue visualizar melhor aquilo que a gente vai falar através da apostila, tá certo, pessoal? Então nós vamos ter aí um momento com a apostila e um outro momento com os nossos slides, tá certo? Pessoal, e a gente vai falar hoje de um sistema que é o sistema mais importante, o sistema mais ocupado que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema nervoso central, o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, pessoal, ele vai ter interação com todos os outros sistemas do seu corpo. Então, na verdade, quem comanda todos os outros sistemas do nosso corpo é o sistema nervoso. Desde a gente respirar, os batimentos cardíacos, o sistema digestório, né, o sistema urinário, o nosso sistema reprodutor, tudo isso quem comanda é o nosso sistema nervoso. E aí a gente vai falar agora da importância desse sistema. Então a gente vai fazer uma leitura da apostila e depois a gente vai entrar lá nos slides, tá certo, pessoal? Então, o sistema nervoso, ele coordena e regula todas as atividades corporais. Ele é formado por vários órgãos cuja função é captar estímulos do ambiente, interpretá-los e elaborar uma resposta específica. E essa resposta ela vai ser voluntária ou involuntária. Então, quando a gente está falando dessa parte aí, pessoal, a gente está falando apenas a parte sensitiva do nosso sistema nervoso. Ou seja, tudo que a gente tem aí, né, no nosso organismo, a gente tem aí uma captação do meio externo, e essa captação do meio externo é levada através de células específicas conduzidas para a medula espinhal, e da medula espinhal essa informação sobe para o nosso cérebro, para o nosso encéfalo, e lá no nosso encéfalo a gente vai ter aí a interpretação do que é aquele estímulo, tá certo? Então, pessoal, a gente tem uma parte sensitiva tanto no cérebro quanto a gente tem também lá na nossa medula. Vou citar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, um reflexo, por exemplo, de eu queimar, né, de queimadura. Tem um fogo, eu vou colocar o dedo no fogo. Eu não estou esperando aquele estímulo e a gente vai ter o reflexo de retirada. Isso acontece na medula, pessoal. Imagine se fosse a nível cerebral. A gente tem que falar, olha, está queimando, o meu dedo está queimando. E aí o seu cérebro, olha, retire o seu dedo. Então, até isso acontecer, o nosso dedo já teria queimado. Então, no nosso sistema nervoso, nós temos uma parte de proteção na região medular, que é de reflexo, por exemplo, reflexo de retirada, né? E aí a gente tem a parte cerebral, que aí sim é uma parte mais específica, por exemplo, de interpretação do rosto da pessoa, interpretação de cores, tudo isso já acontece a nível central, tá certo? Mas vamos seguir aí com a nossa leitura. Em outras palavras, o sistema nervoso ele comanda as ações do organismo, como a respiração. Nós temos um centro respiratório no nosso cérebro, os batimentos cardíacos, a digestão dos alimentos, entre outros. Também é ele que faz com que o corpo reaja a estímulos externos, como a cheiros, sons, né, imagens, por exemplo. Então, essa interpretação do cheiro, interpretação do som, interpretação de uma imagem, tudo acontece lá no nosso sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso também é chamado de sistema neural, é um dos mais complexos da anatomia humana. E aí a gente vai falar aqui agora o que é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é uma rede de nervos, pessoal, que ligam vários órgãos do corpo ao cérebro. Então, são esses nervos que vão enviar estímulos ao cérebro, que vão interpretar alguma informação e produzir uma resposta àquilo que a gente já tinha falado. Então, por exemplo, quando eu machuco uma parte do corpo, é o sistema nervoso que envia essa informação ao cérebro, que vai corresponder a uma sensação de dor. Então, nesse corpo está respondendo a um estímulo externo. Então, outras ações involuntárias, como a respiração, também funcionam sob o comando do sistema nervoso, aquilo que a gente tinha falado. Então, qual a função do sistema nervoso? Pessoal, todas as sensações e mensagens motor ou sensoriais do organismo precisam ser levadas ao cérebro.
que vai enviar estímulos específicos para cada órgão. Então, a função é garantir o funcionamento e a integridade do corpo humano. Então, a dor é para essa garantia, pessoal. Então, no exemplo citado acima, por exemplo, sobre mensagem de dor, que o cérebro envia após o machucado, a função do sistema nervoso é proteger o seu organismo. Se a pessoa não sente dor, ela não vai adotar nenhuma ação para preservar o seu corpo, Então, o mesmo acontece com sensação de calor, um calor muito forte, o nosso organismo vai se preparar também. A fome, a ansiedade, o medo, entre outros estímulos, quem vai fazer essa interpretação vai ser o nosso sistema nervoso, tá certo, pessoal? Então, o sistema nervoso ele também envia comandos para garantir, só um minutinho, pessoal, para garantir, que o coração continue batendo, que os pulmões funcionem, aquilo que a gente já tinha falado, que os alimentos sejam digeridos adequadamente, Então, o impulso nervoso ele é transmitido por célula. A gente vai ter daqui a pouco uma aula, nós vamos falar sobre a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios, como que isso acontece, tá certo, pessoal? Então, a divisão do sistema nervoso, nós vamos só citar aqui, pessoal, que a gente vai ter aí, lá na apresentação no PowerPoint, uma visualização melhor disso daqui, mais fácil para vocês gravarem também. Então, a divisão do sistema nervoso. Primeira coisa, o sistema nervoso é dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central e nós temos o nosso sistema nervoso periférico. Nós vamos começar a falar aí, pessoal, sobre o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central, pessoal, também está dividido em duas partes, que é o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal. O encéfalo, pessoal, e não o cérebro, porque o cérebro é apenas uma parte do nosso encéfalo, ele está dentro da nossa calota craniana. E a nossa medula espinhal está dentro do canal medular, canal vertebral medular. Então, lembra que a gente falou sobre as vértebras, que a gente tem 33 vértebras? Ali dentro da vértebra nós temos um canal passando ali dentro, pessoal, como se fosse uma tubulação. E dentro dela a gente tem a medula espinhal passando por dentro dela. E aí a gente vai ter aí os pares de nervos que saem deles, e quando a gente for falar sobre o sistema nervoso periférico, a gente vai falar como que esses nervos saem de lá de dentro da nossa medula, pessoal. Então, a medula espinhal ela está localizada onde, pessoal? Dentro do nosso canal medular vertebral, tá certo? E o encéfalo está onde? Dentro do nosso crânio, tá certo? Então, o sistema nervoso central, o encéfalo é o principal centro de controle e comando de ações do nosso organismo. Ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico. Nós tivemos aí uma divisão, e aí a gente tem a nossa medula espinhal também. Então, nós vamos ter uma visualização, pessoal, melhor lá no PowerPoint, porque na verdade o nosso encéfalo está dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O nosso encéfalo está dividido em quantas partes? 3 partes. E aí nós temos várias outras divisões que lá na nossa apresentação do PowerPoint vai ficar melhor para vocês visualizarem, tá certo? A medula espinhal, lembra que a gente falou que nessa aula o objetivo é a gente dar uma passada, uma leitura da apostila. Então, a medula é considerada o centro dos chamados arco reflexo, ou seja, o caminho dos impulsos que provocam ações involuntárias do nosso corpo humano. Então, se eu for destacar aí uma importante função, pessoal, que costuma cair em prova, qual que é a função da nossa medula espinhal? Ela é responsável principalmente por nossos reflexos involuntários, pessoal. Então, reflexo de retirada, de extensão cruzada, reflexo de canivete, nós temos diversos reflexos, reflexo de Moro. Então, são vários reflexos, principalmente na criança, são vários que existem, eles acontecem a nível medular. Então, a medula, uma das ações primordiais da medula, ela é responsável por nossos reflexos involuntários. Então, pessoal, o susto que a gente toma,
né, a gente tirar porque alguma coisa está muito quente, isso acontece a nível medular. E graças a Deus que isso acontece a nível medular, porque senão nós também teríamos várias lesões aí, se nós dependêssemos do nosso cérebro para interpretar aquela informação de modo muito rápido, tá certo, pessoal? Então, nós vamos começar a falar aí do nosso cérebro, né? Desculpa aí, o WhatsApp não saiu, mas daqui a pouco, na próxima parte, eu vou desabilitar aí as notificações, tá bom? Então, o cérebro, pessoal, é o principal órgão do sistema nervoso, tá? O nosso cérebro, então, faz parte do nosso encéfalo, pessoal. Lembra que a gente falou que o encéfalo está dividido em cérebro, no nosso cerebelo e o nosso tronco encefálico. Nós vamos ver essa divisão aqui daqui a pouquinho, tá certo? Então, o cérebro ele é o principal órgão do sistema nervoso. Sua camada mais externa é chamada de córtex cerebral. É responsável por nosso pensamento, por nossa visão, audição, tato, paladar, fala, memória, controle dos nossos movimentos voluntários do corpo, e ele está protegido, pessoal, por nossa meninge, tá? Então, na verdade, todo o nosso sistema nervoso central está protegido por uma camada chamada meninge. Nós vamos ver isso daí no nosso slide também, tá certo? E as meninges, elas têm três partes: a pia mater, a dura mater e a aracnoide. Então, a meninge é uma camada que protege o nosso cérebro e nós vamos explicá-la daqui a pouquinho, tá certo? Então, o cérebro ele começa a se desenvolver na terceira semana de gestação e ele é considerado também o nosso centro da nossa inteligência, do nosso pensamento, do nosso caráter, né? Tudo isso é o nosso cérebro que é responsável aí. Isso equivale a dizer que toda a nossa existência, pessoal, tudo que a gente viveu fica armazenado aí no nosso cérebro, seja na nossa parte consciente ou seja na nossa parte subconsciente. A gente vai ver onde habita cada local, cada situação dessa aí, tá certo? E aí a gente vai ver aqui, passando para a nossa próxima parte, a gente está falando aqui agora do nosso cerebelo. O cerebelo é a terceira parte aí, segunda parte, aliás, do nosso encéfalo. Falamos do cérebro, cerebelo agora. O cerebelo, pessoal, é essa estrutura situada na parte posterior, que fica abaixo do cérebro, responde pelo controle motor, ou seja, é o cerebelo que garante o nosso equilíbrio, o nosso tônus muscular e a coordenação de movimentos. Então, o cerebelo, pessoal, ele é uma parte do nosso encéfalo que é responsável por nossa coordenação motora e pelo nosso equilíbrio. Então, uma pessoa que tem uma lesão lá no cerebelo é uma pessoa que não tem coordenação motora e ela não é capaz de ficar em pé. Eu já atendi alguns pacientes com lesão no cerebelo e ele é incapaz de caminhar em linha reta, porque ele não tem essa função importante de equilíbrio do nosso corpo, né? Então, quem garante o nosso equilíbrio e coordenação motora, além de ajudar no tônus muscular, é o nosso cerebelo, tá certo, pessoal? Aqui eu queria só fazer uma correção, porque por conta dessa apostila, nós não falamos aí, nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, pessoal, é dividido em três partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Aqui nessa apostila ficou faltando o mesencéfalo e ficou faltando dizer que o bulbo, a ponte e o mesencéfalo faz parte da terceira parte do nosso encéfalo, que é o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico tem três partes: mesencéfalo, ponte e por último o nosso bulbo, tá certo? Pessoal, e aí a gente terminou aí falando do nosso sistema nervoso central. Tem muitas informações ainda para gerar para vocês e essas informações serão dadas lá no nosso lá no nosso slide, tá certo? Mas a gente vai começar a falar agora aqui do nosso sistema nervoso periférico. Aliás, pessoal, vamos fazer o seguinte:
nós vamos paralisar essa primeira parte da nossa aula por aqui. E aí nós vamos lá para o nosso slide, tá certo? E depois a gente volta, retoma aí o nosso texto da apostila e aí vamos mostrando no slide posteriormente os assuntos que foram abordados, tá certo? Então até daqui a pouco, pessoal.